Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao novo quadro aqui no canal. O nome desse quadro vai ser Anatomia da Comunicação. E do que esse quadro vai tratar? Esse quadro vai tratar daquelas questões que não estão envolvidas necessariamente nos aspectos verbais. Porque, como vocês sabem, o nosso corpo, ele fala sem a gente abrir a boca. E é por isso que nesse quadro nós vamos falar dos aspectos não verbais, da comunicação não verbal. Qual é a mensagem que o seu corpo anda passando aí para as pessoas e às vezes você não está nem se ligando. Então, fica antenado, porque uma vez por semana eu vou liberar um episódio sobre esse tópico. Hoje nós vamos começar falando sobre organização corporal. E você deve estar se perguntando, mas Valéria, que raios que é esse negócio de organização corporal? A organização corporal, ela trata de como nós organizamos o nosso corpo no momento da fala. Porque em muitos dos casos, para não dizer na maioria dos casos, as pessoas nem percebem como o corpo dela se organiza quando ela está falando. Às vezes, em uma conversa banal do dia a dia, ela está produzindo uma mensagem, mas o corpo dela está passando outra mensagem. Nesse episódio de hoje, sobre organização corporal, eu vou convidar vocês a se perceberem, a entenderem o que a gente precisa fazer para conseguir estar consciente sobre a nossa linguagem não verbal. Antes de começar a dissecar mais esse assunto, eu quero contar para vocês como que o nosso corpo se mantém em equilíbrio. Para que o nosso corpo permaneça em equilíbrio, nós precisamos de 3 sistemas. O primeiro sistema é a visão, porque a visão nos dá as referências do lugar onde nós estamos. O sistema vestibular. E o que é o sistema vestibular? Esse sistema vestibular, ele fica no nosso ouvido interno. Ele é responsável por organizar o equilíbrio do corpo com base nos movimentos da nossa cabeça. Você deve conhecer alguém que tem labirintite. A labirintite é um acometimento do sistema vestibular. O sistema vestibular, ele nos ajuda também a manter o equilíbrio. E tem mais um sistema, a propriocepção. Eu falo, mas Valéria, que nome difícil. Pois é, a propriocepção significa a percepção que nós temos acerca de nós mesmos. A propriocepção é um conjunto de sensores. Eles estão esparramados no nosso corpo todinho, até na parte mais funda das nossas articulações. E esse sistema de propriocepção, ele encaminha mensagens para o nosso sistema nervoso central sobre como o nosso corpo está posicionado. A visão, o sistema vestibular e a propriocepção enviam essas mensagens para o nosso cérebro e o nosso cérebro vai ajustando. Se precisa relaxar um músculo daqui, se precisa tensionar um outro músculo de lá, para a gente permanecer em equilíbrio e assim ser capaz de realizar os nossos movimentos. Às vezes, a gente nem se dá conta de como o nosso cérebro trabalha para que a gente permaneça simplesmente em pé. Agora que você já sabe quais são os sistemas envolvidos para a gente permanecer em equilíbrio, nós vamos entrar na organização corporal propriamente dita. Eu não sei se vocês percebem, mas o nosso corpo é um centro de informações. Basta olhar para uma pessoa que a gente consegue ter uma ideia de quantas informações a pessoa passa sem mesmo nem abrir a boca. Às vezes, a forma como ela se posiciona, a forma como ela senta, a forma como ela olha para as outras pessoas, como ela cumprimenta, como ela arruma o cabelo, qual é o tipo de roupa que ela veste. Então, só de nós olharmos para uma pessoa, nós já conseguimos captar inúmeras informações acerca dessa pessoa. O nosso corpo é um centro de informações.
E uma dessas informações que o nosso corpo passa para quem está ao nosso redor é a comunicação não verbal. Teve um pesquisador nos Estados Unidos, ele era antropólogo, que estuda o comportamento dos seres humanos. E esse pesquisador, esse antropólogo, ele quis desvendar a comunicação não verbal. Pesquisas do Ryan Birdwell apresentaram resultados muito importantes para que a gente entenda e para que a gente aprimore a nossa comunicação não verbal. Uma dessas pesquisas do Ryan Birdwell mostrou que 55% de toda a mensagem que nós estamos passando vem, sabe de onde? Da comunicação não verbal. Antes era meio assim, as pessoas não sabiam ao certo qual era a influência da comunicação não verbal em uma mensagem que nós estávamos passando. Depois dos estudos que o Birdwell fez, a gente conseguiu ter uma noção de quão importante é a nossa comunicação não verbal e como ela influencia a forma como nós vivemos em comunidade, como nos relacionamos e como nos comunicamos. 55% da nossa mensagem chega até o outro por meio da nossa comunicação não verbal. 38% por meio dos nossos aspectos vocais, o nosso tom de voz, o nosso timbre, o nosso volume vocal, e somente 7% está relacionado, propriamente dito, ao conteúdo. Pode parecer meio contraintuitivo. Eu também achei, a primeira vez que eu vi essa pesquisa, eu falei, poxa, mas não faz sentido. Imagina, uma pessoa estuda tanto para dar uma palestra e o que menos importa é o que ela vai falar. Pois é. Sabe por que isso é relevante? Porque nós temos dois cérebros dentro de nós. É uma metáfora. Nós temos dois sistemas que tomam decisões e que nos ditam o que nós devemos fazer, onde nós devemos colocar nossa energia, prestar atenção. Então, o primeiro cérebro, ou o primeiro ser, digamos assim, é o ser racional. O ser racional, ele está totalmente ligado aos elementos da linguística. Então, esse 7% da nossa mensagem, ele chega por meio do crivo desse ser, desse cérebro racional que existe dentro de nós. A outra parte da mensagem, ela vai passar pelo crivo do cérebro ou do ser emocional. E quem decide primeiro se nós vamos prestar atenção em algo ou alguém são os nossos elementos emocionais. Nós precisamos nos conectar com a pessoa que está falando ou com as pessoas para que assim a gente consiga passar uma mensagem ou para que a gente consiga prestar atenção. Por isso que 55% da efetividade da minha mensagem vem dos meus elementos não verbais. Se as pessoas não se conectarem com você, com a forma como você se coloca, elas raramente vão parar para te ouvir. Nós precisamos afetar o outro de alguma forma e assim ele para e nos escuta. E a forma como nós mais afetamos o outro é por meio da nossa linguagem não verbal. As pesquisas do Ryan também demonstraram algumas questões que eu acredito que sejam muito importantes da gente considerar quando nós formos falar em público ou falar em um ambiente que não necessariamente é o nosso ambiente. Se nós somos convidados a dar uma palestra, a dar uma aula, ir em algum lugar diferente, é muito importante nós estudarmos o contexto daquelas pessoas que vão estar nos ouvindo. Isso é muito importante. Por quê? Porque algo que é natural para mim, que é normal na minha casa, com os meus familiares, com o meu grupo de amigos, pode não ser normal para você. Algo que para mim está tudo ok, não é de falta de respeito eu utilizar um certo gestual ou um certo modo de cumprimentar, pode ser que para o outro isso não seja educado e aquilo vai contra algum princípio e alguma regra moral daquela cultura e daquele contexto. Então, se vocês forem conversar e às vezes até visitar um outro lugar que não seja um lugar familiar, procure saber antes, procure estudar antes quais são os elementos culturais
daquelas pessoas, para que a gente não seja até mesmo desrespeitoso. O outro ponto que Ryan Birdwell pontuou para a gente é a importância de se considerar a cultura, porque às vezes um gesto, uma forma de cumprimentar, uma forma de se direcionar e falar na nossa cultura é totalmente aceitável, mas na cultura do outro não é. Então, se vocês forem se prepararem, deem uma pesquisada antes para quem vocês vão falar, qual é a idade das pessoas que vão te ouvir, qual é a cultura, qual é o tipo de cumprimento que é normalizado para aquelas pessoas que vão ouvir a sua mensagem. Um outro tópico que eu adoro pontuar para vocês é que nós, normalmente, quando nós estamos inseridos em contexto, dentro de uma cultura, nós tendemos a repetir gestos e comportamentos não verbais. Isso é importante porque às vezes a gente está repetindo um gesto de alguém da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, e a gente nem percebe que a gente está repetindo inconscientemente aquele comportamento não verbal. E o que isso pode prejudicar a minha fala? Eu não tenho consciência que eu tenho aquele comportamento verbal. E quando eu não tenho consciência, pode ser que eu esteja utilizando um comportamento deselegante. Então, observe as pessoas que estão à sua volta, perceba como é o comportamento delas com relação à comunicação não verbal. Porque nós funcionamos muito por neurônios espelhos, então nós tendemos a repetir os comportamentos. E às vezes alguma coisa que até você diz, mas eu não gosto quando você fala assim, nossa, por que você pontua desse jeito? Por que você coloca o dedo no meu rosto quando você fala? E às vezes a gente pode estar repetindo o mesmo hábito sem mesmo saber. Então fique atento, perceba, conheça, analise, estude o ambiente onde você está e o ambiente onde você vai se posicionar, onde você vai falar. Mesmo que você saiba como o nosso corpo se organiza para permanecer estável, como é relevante os aspectos não verbais da mensagem que eu vou passar e que as pessoas escutam primeiro a minha linguagem não verbal, você ainda pode estar se perguntando, mas Val, por que é importante eu dominar, eu controlar a minha organização corporal? Vamos lá, eu trouxe alguns aspectos para te falar e para você ir refletindo sobre eles. O primeiro tópico é quando nós não temos controle sobre a nossa organização corporal, no momento em que nós estamos sobre o efeito de uma determinada emoção, nós tendemos a desorganizar a nossa postura. Quando nós temos domínio da nossa organização corporal, nós temos controle sobre a linguagem não verbal, sobre o que nós estamos comunicando. E mesmo que eu esteja sobre uma forte emoção, eu vou conseguir permanecer estável. Quando você está consciente da sua organização corporal, você consegue controlar alguns gestos, alguns movimentos que seriam involuntários. Vocês já perceberam que às vezes, quando nós ficamos nervosos ou tensos, nós tendemos a ter alguns trejeitos, alguns movimentos corporais involuntários. Eu só vou conseguir controlar esses comportamentos involuntários se eu estiver presente para a forma como o meu corpo está organizado. Se eu sinto o meu corpo, a organização corporal, ela fala sobre perceber, sentir. Como o corpo está comunicando involuntariamente? Qual é a mensagem que eu estou passando para as outras pessoas sem nem mesmo perceber que eu estou passando? Quando nós temos controle sobre a nossa organização corporal, tudo que a gente faz, os nossos gestos, as nossas expressões, a forma como nós nos posicionamos, a forma como nós realizamos os movimentos, elas são organizadas, elas têm coerência entre o que eu estou falando, a mensagem que as pessoas estão ouvindo e o que elas estão vendo. Quando nós não controlamos, fica muito difícil
manter a credibilidade da mensagem, porque às vezes você está falando algo e está negando com o próprio corpo. Um outro aspecto muito importante de você considerar sobre ter o domínio da sua organização corporal é a capacidade que nós temos de mudar os nossos estados internos. E o que são os estados internos? Os estados internos são as emoções que nós sentimos. Às vezes, o nosso estado interno é meio triste, meio deprê. Às vezes, o nosso estado interno é um estado de altivez, é um estado de felicidade, de positividade. Às vezes, a gente está saudoso, sabe? Tá com aquela saudade no coração. Às vezes, a gente está mais agressivo, acordou, quer colocar tudo em prática. Esses são os nossos estados internos. E vocês sabiam que com a nossa organização corporal, nós somos capazes de ir alterando os nossos estados internos? Pois bem, vamos lá. Se você não acreditou ainda, lembre comigo daquele dia que você acordou bem triste. Ah, não queria acordar, tinha acontecido alguma coisa ruim na noite anterior e você estava lá toda jururu, toda para baixo, não sei o que faço da minha vida. E aí você fala assim, nossa, hoje eu tenho uma reunião importante no trabalho, então eu preciso estar bem arrumada. E aí você vai lá e coloca uma saia que você gosta, uma blusa que você gosta, um sapato que você gosta. Você escolhe o look que você mais gosta. Como que nós nos portamos quando nós escolhemos a roupa que a gente mais gosta? A gente fica radiante e esbanjando felicidade. Então, só de você colocar uma roupa que você gosta muito, você já mudou o seu estado interno. E você sai de casa, aquela tristezinha, aquela depresinha, pode até ser que continue ali dentro do seu coração, mas você já está mudando o seu estado interno, só de ter colocado uma roupa que você gosta, por exemplo. Um outro exemplo que eu convido vocês a pensarem é como, quando nós escutamos uma música que nós gostamos e que nos deixa feliz ou triste, a música ela tem um poder de mudar o nosso estado interno. É algo que vem de fora, é externo. Às vezes você está super feliz, faz o quê? Coloca aquela música depressão que te lembra um montão de coisas, um montão de pessoas que você não queria lembrar, mas às vezes você nem colocou a música, você só passou e estava a música tocando. Aquilo já te liga a um estado interno triste, saudoso. Mas se por outro lado você estava meio deprê e colocou aquela música que te deixa lá em cima com a energia a 1000, você já é capaz de mudar o seu estado interno. Então eu quero que vocês percebam a importância de nós mantermos a nossa postura. Às vezes a gente vai chegar nos lugares para falar com determinadas pessoas, para fazer uma apresentação, que a gente está um caco por dentro, que a gente está morrendo de medo, que a insegurança está assim, sabe? Quase que nos dominando. Mas se você mantém a organização corporal, você se mantém presente. Você diz, insegurança, medo, eu sei que vocês estão aí, mas vocês não vão dominar a minha presença nesse lugar. E você se mantém estável. A mensagem que você passa para o seu cérebro é que está tudo bem, está tudo ok e que as coisas vão se estabilizar. E aos poucos você toma o controle da sua presença. Essas são as questões que eu convido vocês a pensarem sobre como é importante a gente dominar a nossa organização corporal. Por que é importante manter e dominar a organização corporal? Para que o nosso sistema fonoarticulatório, que é esse ar que sai do meu pulmão, que passa pelas minhas pregas vocais e que modula essa voz que você está ouvindo, ele está dentro de mim. E se eu estiver toda troncha, toda torta, toda acabada, o que eu faço? Gente, vocês já pensaram no canudinho? Se a gente pega um canudinho e torce o canudinho, o ar vai passar, o líquido vai passar da forma como ele precisa passar naquele canudinho? Claro que não. A mesma coisa com a voz de vocês. Tem gente que fica assim, ó,
o ombro lá embaixo, dobra aqui, fica todo corcunda e fala assim: ah, eu não sei por que eu não tenho amplitude vocal, ah, eu não sei por que a minha voz tem um volume tão baixo. A primeira pergunta que eu faço para você é: você já se observou na frente do espelho? Como que está a sua organização corporal? As questões vocais e a organização corporal, elas andam juntos. Não tem como eu melhorar alguns aspectos da minha voz se eu não estar presente para a minha organização corporal. Então observe como está a sua postura. Porque se a sua postura não estiver organizada, você vai prejudicar e até danificar a sua produção vocal, porque aí você vai fazer muito esforço. Então observe, vai falar em público? Vai passar um tempo a mais conversando? Vai ser uma conversa longa? Já organiza, gente. Já vai bonitinho, já vai, sabe, todo esticadinho. Por quê? Porque assim você dá fluidez, sabe? Tudo flui, a conversa flui, o ar flui, a respiração flui. Senão, fica aquela pessoa toda travada, cheia de tensões no corpo todo. Por que essas tensões aparecem? Porque a organização corporal não está da maneira como deveria estar. Se não é a sua organização corporal que está prejudicando a sua produção vocal. Fica atento, porque muitas das vezes eu observo, às vezes as pessoas vão cantar em público. E elas não se organizam com relação à postura. E aí elas fazem um esforço danado, prejudica a voz. E aí aparece uma série de questões vocais, da nódulo, da prega, da rouquidão, da tensão. Por quê? Porque ela não cuidou de algo básico, que é a organização corporal. Então fique atento, você só tem a ganhar quando você organiza a sua postura. E às vezes as pessoas ainda perguntam: mas Valéria, por que eu vou colocar tanta energia para cuidar da minha organização corporal? Mas eu nem falo para vocês o que eu fico com vontade de responder. Fico bem pensativa. Gente, quanto mais energia eu coloco para me perceber, maior é o meu controle sobre eu mesma. Mesmo que eu esteja em uma situação que a chance de eu estar fora de mim é muito grande, eu vou permanecer centrada, concentrada e organizada. Quando nós permanecemos organizados, a nossa mensagem é muito mais coerente. Nós não vamos dispersar a nossa atenção e também nós não vamos perder o nosso foco e o nosso objetivo. Porque quando nós nos perdemos de nós mesmos, a gente esquece até o que a gente ia falar. Entrou na reunião com o chefe. Ah, pois eu vou falar isso, isso e isso. Fechou a porta, olhou para a face do sujeito, olhou para a cara do chefe, deu aquele medo, desestabilizou, a postura caiu e ela já fala assim: eu não sei mesmo o que eu vim fazer aqui. Então, perceba, quando você mantém a sua postura, você naturalmente facilita o seu corpo de falar melhor, de respirar melhor e passar a sua mensagem com muito mais coerência, com muito mais objetividade, quando você mantém o domínio sobre o seu corpo. Acredito que não é segredo para ninguém, mas nós somos seres emocionais. Por mais racionais que as pessoas sejam, elas são seres emocionais. E as emoções, elas podem tanto estar ao nosso favor, como elas podem estar jogando contra. E normalmente, quando se trata de comunicação, a emoção vem assim, ó, puxa o nosso tapete. Por quê? Porque diante da emoção, eu perco o controle. E o maior benefício de ter o domínio sobre a organização corporal é, independente do lugar onde eu esteja, independente das pessoas que estejam à minha volta, a minha postura vai se manter, o meu equilíbrio vai permanecer, eu vou permanecer organizada. Esse é o maior benefício que a gente pode ter de perceber a nossa organização corporal. Porque quando eu não deixo as emoções
tomarem o domínio, terem o controle sobre os meus atos, eu não vou me frustrar. E a pior coisa que tem é uma frustração. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu perdi uma oportunidade de ouro. Eu poderia ter encontrado aquela pessoa, era o momento de eu falar sobre o meu aumento salarial, ou aquela conversa estava encaminhando para que eu pudesse reivindicar algo que é importante para mim, para a minha vida, no meu relacionamento, mas quando chega naquele ponto da conversa, aquilo te desestabiliza emocionalmente e você não consegue permanecer organizada e depois vem a frustração. Então, quando nós nos mantemos equilibrados, nós nos mantemos também focados. E quando nós estamos focados, dificilmente nós vamos nos frustrar por não ter alcançado o objetivo que nós gostaríamos de ter alcançado. Então, esse é o maior benefício de se dominar a comunicação não verbal, de se dominar a forma como o seu corpo se organiza, porque assim você consegue evitar muitas frustrações. E você deve estar se perguntando, mas Valéria, já entendi que esse negócio de organização corporal, que faz parte da linguagem não verbal, é muito importante, que eu preciso me perceber, que eu preciso me observar, mas por onde que eu começo? E é agora que a gente vai tratar disso. Sabe por onde que você vai começar? Você não vai nem acreditar. Sabe aquelas fotos que as pessoas tiram da gente sem a gente perceber que as pessoas tiraram? Uma foto tipo de surpresa, ou a pessoa estava tirando foto de outra pessoa e a gente ficou assim meio na lateral da foto. Eu quero que você dê uma olhada aí. Eu sei que nesses tempos de selfie é meio difícil achar uma foto assim. Normalmente eu encontrava essas fotos nos álbuns da família, sabe? A gente fala assim, nossa, olha eu aqui no cantinho. Então, dê uma olhada nas fotos das pessoas à sua volta que você convive e que tem você. E aí eu vou te convidar para você observar o seguinte aspecto: como está a sua postura nessas fotos que as pessoas tiram de você sem você estar fazendo pose. Como que você tá? Me conta aí. Você tá com a postura organizada ou normalmente você assim tá todo torto, corcunda, com o pescoço projetado, as pernas lá todas de qualquer jeito? Como que você está? Sabe por quê, gente, que eu convido vocês a fazerem esse exercício? Porque essas fotos, elas são um retrato da nossa postura no dia a dia, da forma como nós nos portamos, da nossa organização corporal quando nós não estamos no foco. Normalmente, quando a gente vai tirar uma foto, a gente já dá aquela ajeitada, já organiza tudo, mas 5 minutos depois já caiu a postura. Então, observe, porque ali você vai ter um feedback visual de como a sua postura está organizada nos momentos de relaxamento. Não é que você precisa ficar o tempo inteiro, meu Deus, assim, sabe? Como se estivesse num cabide. Não é isso. Eu quero que vocês percebam, porque às vezes, na maioria dos casos, vocês têm esse tipo de organização corporal por um aspecto de inconsciência. Vocês nem percebem que vocês estão organizados daquela forma. Isso é muito prejudicial. Isso pode prejudicar muito a saúde de vocês. Uma postura que não é adequada como hábito. E depois que vira um hábito, é muito difícil da gente reverter. Precisa de muita energia consciente para a gente conseguir mudar a nossa postura. Então, vá lá, observe e me diga depois como que você está normalmente organizado quando você não está no foco da atenção. Gente, eu sei que tem muita gente que não gosta de espelho. Eu sei. Assim, eu adoro espelho. Mas vamos lá. Quando nós precisamos observar o que a gente precisa aprimorar, a gente fica um pouco tímido, né? A gente fica meio, vou lá olhar na frente do espelho. Eu convido vocês a irem para a frente do espelho. Simplesmente vá para a frente do espelho e observe como está a postura de vocês. Só faça uma pequena análise, só observe. E outro
outro exercício que eu vou pedir para vocês fazerem é quando vocês tiverem uma apresentação na escola, na faculdade, qualquer apresentação que seja importante, eu acredito que a gente tem sempre uma apresentação importante, que vocês se filmem treinando essa apresentação, porque quando nós nos filmamos, a gente consegue ter a medida exata de como está o nosso comportamento. E esse é um exercício maravilhoso, porque aí a gente consegue entender exatamente como o nosso corpo está organizado quando nós estamos falando com as outras pessoas. Então a gente já consegue ter uma ideia de como que é a nossa apresentação, a gente já consegue treinar e também adequar aquilo que não está coerente. Às vezes a gente está passando uma mensagem com leveza, com tranquilidade, mas o gestual e a expressão facial estão com muita assertividade, com muita agressividade, e a gente precisa ter o equilíbrio, a coerência entre o que eu expresso com o meu corpo e o que eu falo com as minhas palavras. Outra pergunta que as pessoas fazem é: mas Valéria, eu preciso me observar o tempo inteiro? Mas Valéria, quanto tempo eu preciso dedicar para observar a minha organização corporal? É só quando eu vou fazer uma apresentação? Não. Sinto te dizer, talvez doa, mas não. A gente precisa se observar o tempo inteiro. Sabe por quê, gente? Por quê? Nós estamos rodeados de quê? De seres humaninhos. Tem seres humaninhos em volta de nós o tempo inteiro. O que os seres humaninhos fazem? Um ser humaninho observa outro ser humaninho e entende o que aquele ser humaninho está dizendo, está falando. Se eu for deixar para colocar o meu tempo e a minha energia só quando eu tiver uma apresentação, eu vou perder muito em qualidade de comunicação. Nós nos comunicamos o tempo inteiro e toda e qualquer comunicação ela é relevante. Não é porque você não está no palco, em frente aos holofotes, que aquela comunicação não é relevante. A comunicação que nós temos com os nossos amigos, com os nossos familiares, com o nosso boy, o crush, tudo isso é muito importante. Não tem como a gente deixar de se perceber porque não estamos nos holofotes. Então, assim, dedique um tempo, se observe. Ai, Valéria, mas é muito cansativo. Eu escuto muito isso. Gente, cansativo para mim é você falar e ser compreendido. Cansativo para mim é você tentar comunicar algo e não conseguir. Cansativo para mim é você tentar falar com o seu chefe há uns 3 anos e não ter o menor efeito. Por que será? Será que isso não faz parte da sua comunicação não verbal? Fica atenta. Porque quando você não dedica tempo para se perceber, para se autoconhecer, você vai se perdendo de si. Quando você está fora de si, você tem reações que nem percebe. Você se expressa de uma forma como não gostaria. Você gesticula de um modo que não é coerente, que não é adequado. A sua organização corporal, ela não traduz o que você está dizendo. Quanto mais energia você colocar hoje, aqui, agora, para se observar, maiores são os ganhos. Porque só tem um de você no mundo. Então, que você seja um centro de informações coerente, adequado. Principalmente quando você estiver sobre fortes emoções. Então, dedique tempo, dedique energia para se observar. Porque quanto mais você se conhece, mais poder você tem sobre você mesmo. E quanto mais você se conhece, mais você sabe como e por que agir de uma determinada forma, em um determinado momento ou em um determinado cenário. Você tem o controle de si. Dedique tempo. É a coisa mais valiosa que você faz. Porque quanto mais você se conhecer, melhor vai ser para você e para todo mundo que está à sua volta. Porque aí tudo que você fizer vai ter coerência, vai ser intencional. As pessoas mais erram quando elas não percebem a sua organização corporal. Quando nós não estamos presentes e nós não estamos dominando as nossas reações, nós abrimos uma porta chamada vulnerabilidade. Quando nós nos sentimos vulneráveis,
as nossas reações, elas não são boas. Normalmente, em um estado de vulnerabilidade, vem também um estado de submissão, de desvalia. A gente começa a se colocar muito lá embaixo. Esse é o maior erro das pessoas. Quando elas não se percebem, elas entram por esse caminho da vulnerabilidade. E depois que elas estão lá dentro, é muito difícil delas retomarem o poder para si, delas retomarem o controle de si mesmas. Então, perceba, esse é o ponto onde as pessoas mais erram, quando elas não têm o domínio e o controle sobre si. E normalmente, já volta a emoção de novo, normalmente isso acontece quando nós estamos diante de um cenário que nos desestabiliza emocionalmente. Então, se perceba, observe quais são os cenários em que te deixam vulneráveis. Quais são as pessoas que te fazem sentir vulnerável? Por que você se sente um nada perto do fulano, perto da ciclana? Como que o seu corpo se molda quando você chega perto de alguém? É muito comum, às vezes, a gente ser convidado a ir a uma festa e a gente vai com o que a gente tem, não é mesmo? Pelo menos aqui em casa é assim. E às vezes a gente chega na festa e o nível da festa é um nível muito superior à forma como nós somos vestidos. E o que a gente tende a fazer? A gente tende a se encolher, vai encolher, e aí a gente fica lá no canto da festa querendo desaparecer. Deixa eu perguntar uma coisa. A única pessoa que sabe se aquela sua roupa é de marca, é cara, não é, é você. E às vezes as pessoas nem percebem a sua roupa quando elas podem perceber a sua presença. Não importa se você está vestindo uma roupa X, Y, Z. O que importa é a mensagem que o seu corpo está passando. É óbvio que quando não é a roupa que nós estamos vestindo, que a gente julga não ser adequada, que vai determinar a minha presença naquele lugar. E às vezes a gente acaba perdendo muitas oportunidades de conhecer pessoas legais, de se comunicar, de fazer um network bacana, porque a gente se desvaloriza. Só a gente sabe o preço da roupa que a gente está usando. E a gente se coloca numa posição de vulnerabilidade, de desvalia. Se você se perceber, organize a sua presença e vá lá, bonita, bela e charmosa. Não importa o que você está vestindo, importa é como você está quando você está vestindo uma determinada roupa. Normalmente as pessoas não estão observando a sua roupa, elas estão observando a sua presença. E o que dita a sua presença é a forma como você organiza o seu corpo. E por onde que a gente começa a organização? Ixi, Valéria, estou toda desorganizada, ando toda torta, corcunda. Meu Deus, aqui é uma desorganização total. Calma, que a gente vai botar ordem nesse corpite. Nós vamos dividir o seu corpo, calma, nós vamos dividir o seu corpo em 3 partes. A primeira área, digamos assim, é cabeça e pescoço. A segunda área é aqui dos ombros até os quadris. E a terceira área é quadril para baixo. Vá para frente do espelho, você já foi antes, já viu que precisa ajustar. Agora, fique na frente do espelho, se observe e eu vou pedir para você ligar um botãozinho. Que botãozinho, Valéria? É o botãozinho da propriocepção. Lembra que eu te contei lá no começo do vídeo o que era a propriocepção? É a percepção que nós temos de nós mesmos. E essa percepção vem de um conjunto de sensores que estão em todo o nosso corpo. Então, mesmo que eu não esteja vendo o meu pé, eu sei como o meu pé está. Mesmo que nós estejamos com os olhos fechados, nós conseguimos perceber o nosso corpo. E esse é o exercício para iniciar. Como eu estou organizada quando eu estou com os olhos fechados? Você observa. Olhinhos fechados. Ah, meu pé tá desse jeito, minha perna tá assim assado, meu quadril tá bem, minha barriga, sabe? Quando vocês ligarem o botãozinho da propriocepção, o botãozinho da PPCP, vocês já vão ficarem, antenados em tudo que está acontecendo no corpo de vocês.
E agora que vocês já ligaram esse botãozinho, a gente vai começar a ajustar. Com relação à região inferior do nosso corpo, que envolve os pés, as pernas, o joelho e o quadril, o que é importante eu saber? Muito cuidado para vocês não deixarem o peso do corpo de um lado só. Porque quando nós não temos o balanço equilibrado entre as duas pernas, nós tendemos a jogar de um lado só. E quando nós jogamos o peso do nosso corpo de um lado só, nós desequilibramos o nosso balanço natural. Então perceba, quando você estiver caminhando, quando você estiver em pé, se a distribuição do peso do corpo está entre as duas pernas. Sempre que vocês pensarem no joelho de vocês, observe se o joelhinho não está flexionado. Às vezes as pessoas vão falar e aí elas ficam com o joelho dobrado, sabe? Dá uma sensação de desleixo, sabe? Aquela pessoa que está assim, com o joelho dobrado ali, como se nada estivesse esperando o ônibus, ou fica com o peso do corpo todo jogado de um lado só. Observe para vocês verem que normalmente quando a gente tem esse tipo de postura, é que a gente está cansado, a gente bota assim a mão na cintura e joga o peso do corpo todo para um lado só. Perceba se você não está deixando o balanço do seu corpo desorganizado e jogando o peso para um lado só. Isso desequilibra muito a imagem de vocês e passa uma mensagem de desleixo, de cansado, sabe? Aquela pessoa nem bem começou a falar e já está demonstrando que está cansado, de saco cheio de estar ali. Com relação às pernas, é importante vocês saberem. As pernas, elas nunca vão estar totalmente relaxadas quando nós estivermos em pé, por exemplo. Mas eu quero que vocês percebam que não estar totalmente relaxadas não significa que a perna de vocês vai estar rígida. Então, permaneça com uma perna flexível, nunca rígida, porque as pernas a gente muda os movimentos o tempo inteiro. Então, se você está no palco, se você está conversando com alguém, você acaba sempre flexionando para cá, soltando para lá, sempre fazendo esse ajuste de tensão de músculo e de relaxamento de músculo. Então, sempre perceba para estar equilibrado, nunca estático, gente. Quem tem aí perninha de pau para ficar todo duro, assim, rígido, nada disso. É só irem observando como está o equilíbrio desse movimento. E o que é importante a gente observar com relação aos quadris? Eu vou perguntar para vocês se o quadril de vocês está encaixado. Valéria, o que significa um quadril encaixado? Tem gente que fala e projeta o quadril para frente. Tem gente que fala e projeta o quadril para trás. Sabe, fica aquela coisa que você olha e você não entende muito bem o que está acontecendo no corpo daquela pessoa. Normalmente é um quadril desencaixado. Só da gente observar que o quadril da pessoa não está encaixado, a gente já gera um certo desequilíbrio naquela imagem que nós estamos observando. Então, vá para frente do espelho e observe se os dois lados do quadril de vocês estão bem equilibrados. Porque se um lado estiver mais para baixo ou mais para cima, significa que o quadril está desencaixado. E isso vai afetar toda a organização das pernas e dos pés e, consequentemente, vai alterar o ponto de gravidade do nosso corpo. Por quê? Porque o ponto de gravidade do nosso corpo, ele fica nessa região do quadril. Nas mulheres, ele fica um pouquinho mais abaixo aqui na pelve e nos homens, ele fica um pouquinho mais acima. Tudo está relacionado com a massa do nosso corpo. Então, quando o nosso ponto de gravidade ele não está equilibrado, ele não está centrado, a gente tende a desorganizar o nosso corpo. Mas Valéria, o que é isso? Centro de gravidade do meu corpo. O centro de gravidade é aquele ponto onde todas as forças zeram, é o que vai nos puxar para o centro da Terra, digamos assim. É o que nos faz permanecer com os pés no chão, bem organizados.
esse ponto de gravidade do nosso corpo. Então, se perceba se essa região do quadril está bem encaixada, porque se o ponto de gravidade não está no local adequado, eu normalmente há uma grande chance do meu corpo estar muito desorganizado. E as consequências a gente já sabe. Então, observe, vá para frente do espelho, se pegue, se perceba, observe o quadril, observe, sabe? Se observe, seja um observador muito detalhista com relação ao próprio corpo. Porque quanto mais a gente se observar, maior são as chances da gente se perceber e ir se organizando. Os pés são a nossa base. Para a gente se manter equilibrado e bem organizado, a nossa base precisa estar estável. Não tem como a gente permanecer estável se a nossa base não estiver bem organizada. Um exemplo disso são as lutas. É mais fácil derrubar uma pessoa em uma luta, qualquer que seja a luta. Todas as lutas, elas trabalham essa questão da organização de base. Normalmente é uma das primeiras coisas que as pessoas aprendem. Você precisa estar bem equilibrado, porque senão o seu adversário te derrubar vai ser muito mais fácil. E a mesma coisa é com a organização corporal. Para você se desorganizar, basta um sapato mal escolhido. Às vezes tem uns sapatos que eles mudam o nosso eixo corporal. Então, quando nós não adequamos bem o nosso sapato, a gente já chega no lugar, sabe, andando igual uma pata-choca, a gente já chega meio assim. Então, uma dica importante, se você vai fazer uma apresentação, o que você vai fazer? Gente, vá com um sapato que você já conhece. Aí vai cantar num lugar, vai com um sapato que você já usou, já sabe que seu eixo corporal não vai mudar. A chance de você desorganizar o seu corpo quando a base está instável é muito maior. Então, observe os pés. Os pés, eles não devem ficar nem muito juntos, nem muito afastados. Eles devem ficar na linha dos nossos ombros, sempre o equilíbrio. E não é que ele tem que ficar, é mais coerente, mais equilibrado, é mais organizado os pés na linha dos ombros. Organizou bem os pés, sentiu o sapato, observe como que você anda, observe aonde você coloca o peso do seu corpo, porque às vezes as pessoas colocam o peso do corpo só no calcanhar. Se você pisa, coloca o peso do corpo todo no calcanhar, a primeira zona do seu corpo que você vai desorganizar é a coluna. O que acontece? Ou você já fica corcundo, ou você fica todo desengonçado. Então, observe, fique em pé aí no lugar que você está, sinta como você normalmente pisa e como você organiza o seu peso corporal. Como está a sua estabilidade enquanto você caminha? Ela é muito importante para todo o resto do seu corpo. Agora que você já entendeu tudo sobre quadril abaixo dos membros inferiores, nós vamos falar dessa parte dos membros superiores. Nós vamos começar pelas costas. E quando eu falo de costas, eu vou falar de quem? Da coluna, gente. A nossa coluna, ela precisa estar ereta, bem organizada, sem exageros e sem tensão. Não é para você sair assim, sabe, como um galo, querendo brigar. Nada disso. Não é para você sair assim com o peito estufado. Fica feio, fica desorganizado, desequilibrado. Eu quero que vocês organizem a coluna para que ela fique ereta, bem organizada, os ombros numa posição adequada, sem projetar a barriga nem muito para fora, nem muito para dentro. Então, quando nós organizamos a nossa coluna, naturalmente nós vamos ajeitar a nossa barriguinha, coloca a barriguinha no lugar, vamos organizar o nosso tórax, e é tão importante porque barriga e tórax são diretamente relacionados à nossa capacidade respiratória. Então, organizou a barriguinha, organizou o tórax, percebam os ombros de vocês. Tem gente que anda, parece que está carregando 60 mil quilos nos ombros. Sabe aquela pessoa assim, todos falam, parece um boneco de pano. Se observe, tragam os ombros para eles ficarem organizados. Porque quando os nossos ombros estão organizados, nós não vamos gerar
tensões. E eu pergunto para vocês, normalmente, aonde é que a gente mais gera tensão no nosso corpo? Se a gente vai pedir uma massagem aonde? Nos ombros. A gente normalmente tem muita tensão nessa região. Por que a gente tem tensão nessa região? Porque a nossa postura não está adequada. Quando a nossa postura está bem organizada, a gente vai ter um equilíbrio e o músculo não vai ficar tracionando. Então, se observe, quanto mais tensão eu tenho nessa região de tórax e de ombro, maior é a minha dificuldade com relação à produção vocal. Por quê? Porque nós vamos entrar na terceira região do nosso corpo. Agora que vocês já têm uma noção boa da importância das outras áreas do nosso corpo para a nossa organização corporal, nós vamos falar de pescoço. E quando nós falamos de pescoço, eu quero convidar vocês a observarem como o pescoço de vocês está organizado. Se ele está centralizado, se ele está sob muita tensão. Existem algumas pessoas que têm muita tensão, é uma tensão que já vem dos ombros e chega até o pescoço. Então observe se essa tensão não vem de uma má organização do pescoço. É importante que o pescoço esteja centralizado. Não projete o pescoço. Normalmente, um pescoço projetado, ele é fruto de outras desorganizações que a pessoa tem no corpo. E aí, como consequência, ela acaba ficando com o pescoço projetado, fica muito desequilibrado. Então, observe essa questão do pescoço e saiba que nessa região é onde nós temos a nossa produção vocal. É ali que está todo o arcabouço que produz a nossa voz. Se nós temos tensão nessa região de pescoço, de ombro e de pescoço, as consequências para a nossa produção vocal podem ser bem significativas. Então é por isso que eu convido vocês a observar como vocês estão organizando essa região. E agora nós chegamos na cabeça. Quando nós falamos de cabeça, os maiores erros que eu observo nas pessoas, quando elas estão em um estado de vulnerabilidade, elas tendem a pender a cabeça para um lado ou para o outro. Normalmente, se eu pender minha cabeça assim, é um estado de extrema vulnerabilidade, que eu estou pedindo que você me aceite, que eu sou legal, olha só. Então, observe como você organiza a sua cabeça, sempre centralizada. Cuidado para não pender demais para um lado nem para o outro, sempre um equilíbrio. Não é que não pode, que é errado. Eu só quero que vocês se observem para que esse tipo de comportamento, ele não apareça no momento em que você não queira que ele apareça. Da nossa cabeça, nós vamos chegar no nosso rosto. E aí, quando nós chegamos no rosto, nós vamos falar das nossas expressões faciais. E aqui vale uma atenção muito especial. Por quê? Porque as expressões faciais, elas não mentem. Então, quando vocês estiverem transmitindo uma mensagem, que vocês sejam muito verdadeiros, porque as pessoas conseguem ler as nossas expressões faciais. Aqui nós vamos falar das macroexpressões, na região dos olhos, na região da boca, mas nós temos inúmeras microexpressões. Observem a região dos olhos. Muitas pessoas têm muitas tensões na região dos olhos. Ou elas ficam com os olhos muito arregalados, ou elas ficam com os olhos assim muito fechadinhos. Percebam se vocês têm tensão nessa região. E se vocês tiverem, como que vocês podem irem soltando essa musculatura por meio do botãozinho da propriocepção, o PPCP, como que vocês podem sentirem? Porque às vezes as pessoas nem conseguem sentir a própria expressão facial, porque elas não estão presentes. Então, perceba essa região dos olhos, percebam também a região da boca. É muito comum que as pessoas ficam tensas, eu fico com muitas tensões nessa região da boca, ela passa muita insegurança com relação à mensagem. Por quê? Porque ela não consegue abrir a boca para falar, ela não consegue articular as palavras. E quando ela não articula bem essas palavras, o resultado é que a mensagem não tem a efetividade que deveria ter.
Nós vamos falar dos nossos braços e das nossas mãos. E as mãos, elas falam da emoção. Sempre que nós estivermos falando, é muito natural, se a gente parar para observar duas pessoas conversando na rua, por exemplo, a gente vai ver o gestual das mãos acompanhando a fala daquela pessoa. Fiquem atentos, porque quando nós estamos sob fortes emoções, a gente tende a prender as mãos. Existem muitas pessoas que querem já socar as mãos no bolso, enfia a mão no bolso e fica lá com a mão no bolso. Só que aí o que acontece? A pessoa começa a mexer a mão dentro do bolso, gente. Fica tão feio. A pessoa tá com a mão no bolso, mexendo a mão no bolso. E às vezes tem moeda nesse bolso, e aí faz barulho. Para onde que vai a atenção de quem estava te ouvindo quando você fala com as mãos no bolso, mexendo as mãos dentro do bolso? Para aquela região do corpo. E fica deselegante, fica feio. Não passa uma mensagem de segurança, de credibilidade, de assertividade. Então, observe aonde estão as suas mãos enquanto você fala. Ai, Valéria, mas é muito difícil para mim, eu não sei o que eu faço, eu vou ficar com as mãos para trás, presas. Não façam isso, gente, porque quando a gente esconde as mãos, parece que a gente está querendo esconder alguma coisa da pessoa que está conversando com a gente. Nem gere muitas tensões. Haja naturalmente com as mãos, vá pontuando. Existe algo interessante que eu queria compartilhar com vocês, que é, no nosso cérebro nós temos a região motora. A região da mão e a região da boca são áreas vizinhas. A região motora são aqueles neurônios que vão enviar os sinais para essa região. Então, se a gente pensar a região da minha mão, a região motora da minha mão aqui dentro do nosso cérebro e a região motora da minha boca, elas são áreas vizinhas. Então, quando eu falo, naturalmente, os neurônios responsáveis, os neurônios motores responsáveis pela articulação das palavras e pelos movimentos, eles naturalmente já estimulam o movimento das mãos. Então, é por isso que existem vários estudos que falam dessa correlação e dessa naturalidade entre o movimento oral e as mãos. As mãos, elas vão expressar a nossa emoção, a nossa intensidade. Cuidado com gestos muito assertivos. Às vezes eles podem ser opressivos, deselegantes. Tem gente que fala assim, dando com o dedo na cara do outro. É muito feio. E às vezes até desrespeitoso. Então, observe. Cuidado para não invadir o espaço do outro com o seu gestual. Ele fica aqui, ó, nessa região de tórax e barriga, acompanhando o que você fala. Se for um lugar amplo, que você vai dar um exemplo, você expande mais. As mãos, elas vão tender a acompanhar a sua fala naturalmente. Eu gostaria de finalizar comentando para vocês uma informação que eu acredito que seja bem importante para vocês que querem aprimorar a comunicação, para vocês que querem, sabe, se sentirem mais seguros, estarem mais presentes. Existe somente uma expressão facial que é universal. Em qualquer lugar do mundo, na mais distante das ilhas que vocês forem, se vocês fizerem essa expressão, ela vai ser reconhecida e identificada por quem estiver interagindo com você. Sabe qual é essa expressão? É a expressão do sorriso. É a única expressão universal. E o meu convite é: você sabe como o sorriso pode te aproximar das outras pessoas? O sorriso traz leveza para os ambientes, o sorriso aproxima, que às vezes quando você fica todo enrustido, todo fechado, todo sério, sem sorrir para a vida, sem sorrir para as pessoas, você está perdendo muito de conexão, muito das pessoas lembrarem de você e muito das pessoas quererem ficar perto de você. Então se observe, sorria com os olhos, sorrie com a alma, sorrie com a boca. Se observe sempre, perceba como o seu corpo está e qual é a mensagem que você quer passar. Com muita coerência, com muita elegância, sem arrogância, de organização corporal bem adequada e bem coerente com a mensagem que você quer passar. Então, botãozinho da propriocepção ligado sempre. Não tenha preguiça, gente, porque quanto maior o seu controle sobre você mesmo, maior o seu poder de você atingir exatamente o que você quer.
Combinado? Deixe aqui embaixo os comentários de vocês, as dúvidas que vocês têm. Se vocês quiserem que eu traga algum assunto específico, é só falar aqui nos comentários que aí eu vou me programando e nos próximos vídeos eu vou trazendo aquele conteúdo que é do interesse de vocês, tá bom? Muito obrigada por assistirem, fiquem bem, uma beijoca no coração. Tchau, até o próximo vídeo!